Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o FIDE Women's Grand Prix 2024-2025. Estamos na penúltima rodada do Grand Prix feminino e dessa vez eu trouxe uma partida da Paetz contra a Muguntu. A Paetz começou com D4, a Muguntu respondeu com D5, C4, e esse C4, a ideia é que pretas tomem e jogue E4 para ganhar todo esse centro aqui. Então, a Muguntu respondeu com C6, e aqui é uma defesa eslava. Seguiu com cavalo F3, cavalo F6 para dominar no centro, cavalo C3 e E6. Aqui é uma semi-eslava. Seguiu com bispo G5, cravando a dama, e H6 para cutucar o bispo. Aqui, ao invés de H6, era uma ideia também jogar bispo E7, E3, cavalo de BD7, dama C2, roque e bispo D3, que vai bater no ponto de H7. É uma outra maneira de jogar a semi-eslava também. Mas seguiu com H3 e bispo toma F6. Ao invés de bispo toma F6, também teria bispo H4, que aí ela poderia manter nessa diagonal aqui, né, incomodando a dama. Mesmo que tire o bispo aqui, o bispo eu acho que ele continua bom também. Mas bispo toma F6, dama tomou, porque, né, se tomar de peão vai quebrar toda a estrutura da ala do rei. E3 para desenvolver o bispo, cavalo D7 para apoiar o avanço de E5 e de C5. Bispo E2, D tomou C4. Aqui ela não tomou antes, porque ela estava esperando justamente ela desenvolver esse bispo aqui, para ela perder um tempo, né? Porque ela, se tomasse direto, ela já ia desenvolver esse bispo aqui direto. E aí ela já poderia rocar também. Mas a Muguntu, ela esperou a Paetz desenvolver esse bispo, para depois tomar esse peão aqui e ela perder um tempo tomando depois. Então seguiu com D toma C4 e roque. Aqui, se bispo toma direto, tem o B5 e ela vai perder um pouco de tempo, então não tem muita necessidade de tomar agora, porque esse peão ele não tem defesa. Por mais que você tente defender, não tem uma defesa boa aqui. Por exemplo, se jogar B5 aqui, tem A4. E depois que você tenta defender, com A6, A toma, C toma B5 e cavalo toma. E tá cravado, né? Não pode tomar, porque senão cai a torre. E ainda tô tomando esse peão de C4 de novo. E saiu com 2 peão a menos. Então, não é compensativo. Se tenta jogar torre B8, tem A por B5, C por, e torre toma A7. E aqui ela invadiu totalmente, né, a sétima fileira das pretas. Então, não adianta defender assim também. E se avança com B4, tem cavalo E4, que aí tocou na dama, ganhou um tempo, porque ela vai ter que voltar. E aí é só tomar esse peão aqui. Ou seja, esse peão não tem defesa, então não tem necessidade de capturar ele agora. Então, voltou lá, né, fez roque, desenvolveu o bispo, jogou cavalo E4, tocou na dama, dama E7, e aqui sim as brancas tomaram o peão de C4.
roque. Cavalo E5, porque agora ela quer paralisar essa ala do rei aqui. Então, cavalo toma e D toma E5. Só que quando ela toma E5, apesar desses peões estarem dobrados, ela prendeu totalmente o bispo branco das pretas. E ela não pode jogar nem F6 e nem F5, porque ou eu tô tomando de passant, ou essa casa vai ficar muito fraca por causa desse bispo aqui que tá mantendo a pressão na ala do rei. Então, por isso que mesmo que fique com os peões dobrados, eu tô conseguindo manter uma pressão aqui na ala do rei, prender o bispo e apoiar esse cavalo pulando para D6. Então, seguiu com B5, cutucou no bispo. Bispo B3, ela quis manter essa pressão na ala do rei. Jogou C5, porque agora ela quer jogar bispo B7 para ficar com uma diagonal muito boa, né? E aí agora não vai ter nenhum peão atrapalhando ela. Fora que ela pode jogar C4 e vai cutucar no bispo branco e vai ter que voltar aqui. Seguiu com dama G4, porque agora ela quer fazer F4, quer passar a torre para G3 depois. Ela quer começar a atacar na ala do rei. Bispo B7, e agora ela conseguiu o que ela queria, né? Que era deixar o bispo numa diagonal muito boa, porque aqui esse peão estava atrapalhando o desenvolvimento do bispo dela. Bispo C2, para evitar o avanço desse peão aqui de C4. Torre de AD8, querendo ganhar essa coluna. A3, cutucou no bispo. E bispo A5. Só que o bispo A5 agora, ele não tá mais conectado com a dama, né? Depois que joga peão C4, né? Ele não vai estar mais conectado com a dama. E fora que o cavalo vai conseguir pular agora, né? Pra D6. Porque não tem mais o bispo atrapalhando. Então, o cavalo D6. E agora ele ficou com uma casa muito boa, né? O cavalo tá extremamente avançado. Fora que ela quer trocar esse bispo aqui. Porque esse bispo aqui tá muito bom, tá numa diagonal muito boa. E esse bispo aqui preto tá ruim agora. Então, seguiu com o bispo C6, porque não quer trocar. Fora que aqui também tá tocando nesse peão aqui também, né? E jogou bispo C6. Aqui, se ela jogasse bispo A8, não teria problema, porque se o cavalo tomasse B5, teria dama B7. E aí ela tá ameaçando aqui o tempo inteiro, mate. Dama não pode sair daqui. Tá batendo no cavalo e também tá cravado tecnicamente esse cavalo, porque se sair, perde o peão de B2. Então, teria essa sequência pra ela também. Não teria muito problema perder esse peão de B5, porque ela teria uma recompensa. Mas eu acho que ela não quis perder esse peão, então ela fez bispo C6. Seguiu com A4 e B4. Se ela tomasse esse peão aqui, teria como bispo tomar para trocar esse bispo bom dela. Então ela ia recusar fazer D5 e E4. Então por isso que ela não tomou. Seria ruim pro bispo dela. Esse bispo aqui ia ficar mal. Ou seja, os dois bispos iam ficar mal, né? Porque esse bispo preto já não tem casa. E aí o bispo de casas brancas também não ia ter mais casa. Porque branco consegue fechar totalmente as casas dele. Seguiu com um B4, né? Só que agora piorou esse bispo preto. O bispo branco não tem mais a casa de B5, que seria uma casinha para evitar o pulo do cavalo para C4.
Que aí qualquer coisa, se ameaçar o cavalo, ela pode voltar pra C4, né? Então não tem mais isso depois do B4. Jogou bispo E4, porque ela quer trocar esse bispo bom ainda. Dama C7. Dama F3. Ela quer trocar esse bispo de qualquer jeito, né? Então, ela foi forçada a tomar agora. E dama tomou. Jogou torre D7, porque agora ela quer dobrar essa torre. E jogou torre de FC1. Aqui seria melhor jogar a torre de AC1. Por quê? Porque essa torre de F, ela tá muito boa aqui. Porque se joga F4, ela tá conseguindo apoiar esse avanço aqui. Se peão tomar, ela tá tomando de torre e a torre tá bem mais ativa aqui. A torre de A, ela não tá fazendo muita coisa. Então não teria problema ela vir pra C1 e vir pra cá, né? Que aí, se a torre de A viesse pra C1, a torre de F poderia vir pra D1. E aí as duas torres iam ficar muito boas, né? Só que depois que ela joga torre de F, C1, ela mata a própria torre, né? A torre não tem mais pra onde ir. Enfim. Seguiu com bispo B6. E o bispo, ele não tem uma casa boa pra ir, né? Nenhuma casa é boa pra ele. Então, fora que a torre tá cravando essa dama. Então, jogou B3 e dama B8. Porque agora o bispo consegue vir pra C7, né? E saiu da cravada também. Então, não seria muito bom vir pra D8, porque ela quer trazer a torre de F pra D8. Seguiu com F4. Mas assim, eu acho que o F4 não é tão bom, porque esse bispo, ele pode começar a atacar esse ponto de E3. Então, não acho muito seguro jogar F4. Bispo C7, porque agora ela quer trocar esse bispo ruim pelo bispo bom das brancas, pelo cavalo bom das brancas. Jogou dama C6, que tá tocando nessa torre aqui. Torre de D8. Aqui se faz torre de FD8, né? Querendo manter a torre dobrada. Teria cavalo B7 e não tem muito o que fazer. Ia perder a torre do mesmo jeito. Então, seguiu torre de DD8, cavalo E4, mas esse cavalo E4, ele não é muito bom, porque aqui ele tava num posto muito bom, e aí do nada ele vem pra E4, e ele não tá fazendo muita coisa aqui em E4, talvez seria melhor vir pra C4, que aí ele ia controlar essa casa dos bispos também, né, de B6 e D6. Fora que tá defendendo esse E5 aqui também. Esse peão de E5. Mas, seguiu com cavalo E4, né? Torre D5. Tá mantendo essa pressão aqui no peão de E5. A5, ela limitou totalmente os bispos. O bispo preto. Só que aí ela tomou o bispo de E5. Ou seja, o peão de E5. Ou seja, ela sacrificou o bispo ruim dela por 2 peões. E se o cavalo tivesse aqui em C4, isso não aconteceria, né? Porque se ela tomasse aqui em E5, era só eu tomar de volta e tava tudo certo. Mas não. Mas ela acabou deixando o cavalo em E4. Enfim. F tomou E5. Dama tomou E5. Cavalo C5. E
Dama captura E3, cheque. Aqui, depois que ela trocou o bispo pelos 2 peões, ela conseguiu muita atividade, né, pretas. Eu acho que um pouco antes a branca estava um pouco melhor. Mas depois que ela trocou, pretas teve essa atividade aqui na ala do rei. Então, se rei jogar F1, toma mate, né? Porque vai jogar a torre F5, e aí tem que dar a dama aqui pra proteger, enfim, vai ficar horrível. Então, jogou rei H1. Dobrou as torres, né? Torre de FD8. Cavalo B7. Aqui não tinha necessidade de ela jogar o cavalo B7. Porque tá bem arriscado aqui, né? Essa ala do rei aqui. Então ela poderia ter jogado H3 pra, não sei, evitar de tomar mate aqui. Eu ficaria com medo. Mas ela jogou o cavalo B7, incomodando a torre. Torre de 8, D7. Só que aqui o cavalo também não tem mais pra onde ir. Essa casa não tem, nem essa, nem essa e nem essa. Então o cavalo ficou bem ruim aí. Seguiu com torre E1, que não fez muito sentido também. Porque agora sim que o cavalo não pode voltar pra C5, né? Vai perder o cavalo aí. Seguiu com torre C3. E agora ela é obrigada a tomar essa dama. Ela é obrigada a trocar a dama. Porque se ela recusa essas trocas, dama toma aqui em A1, torre toma, e depois vem torre D1 e acabou o jogo, né? Levou mate. Então ela é obrigada a tomar. B tomou C3. E aqui caiu o cavalo, né? E pretas conseguiu um passado. Então torre de E1. C2. Jogou C2 porque não pode tomar se não toma mate. E aqui também, se ela tomasse o cavalo, não ia fazer muita diferença. Porque o cavalo não tem muito pra onde... Na verdade, ele não tem pra onde ir. Por isso jogou C2. Já que não pode tomar também. Fez H3 pra não tomar mate. Torre D1 cheque. Saiu do cheque. Torre tomou C1. Torre por. E agora tomou o cavalo de B7. Seguiu com torres, captura C2. E torre tomou B3. E aqui compensou aquela peça que ela tinha tomado por 2 peões, né? Que preta tinha tomado por 2 peões. Porque aquele cavalo ficou sem atividade nenhuma nessa aula aqui. E ela conseguiu os 2 peões a mais. Então, o final tá um pouco mais fácil, né? Torre C7. A6. De qualquer forma, vai perder esse peão de A6. Torre A3. E torre toma A6. Aqui, ela jogou G6. Pretas, né? Porém, era pra ela ter jogado aqui, ó. H5. Porque evitava o G4 dela. Ó. Por exemplo, jogou aqui G6, né? E era pra Paedes ter jogado G4. Porque se G4... Vamos lá. Opa. Vamos lá, volta aqui. Se ela tivesse jogado G4 aqui, ela teria ganhado totalmente o espaço. Porque, por exemplo, se joga G4 aqui, mesmo que ela jogue H5, eu não troco. Eu jogo G5 e aí eu paraliso totalmente a ala do rei dela. E ela não pode avançar esse daqui, porque cai esse e cai esse também. Ela não pode mexer essa ala mais do rei. E o rei também ele não consegue passar, né? Pra tomar esse peão aqui, ó. Ele fica completamente preso aqui. Não sei que ele dê a volta aqui, mas vai demorar muito. Enfim,
Ela deveria ter jogado G4 com certeza. Então, aqui... Mas ela seguiu com rei G1. Se ela tivesse jogado G4, também empataria. Mas ela jogou o rei pra G1. E se ela jogasse G4 agora, ela ia ficar presa aqui. Aí ela não ia conseguir mais trazer o rei. E a torre tá em A2. Consegue pegar os peões e o rei não consegue chegar perto desses peões. Então agora não adianta o G4. Por isso que ela volta o rei pra H2. Aí agora a Mungutun ela jogou o H5 para justamente evitar o G4 dela. H4. Rei G7. Rei G3. Rei F6. Torre A7, ela tá tentando promover esse peão. Torre A4, porque agora não pode jogar o rei pra F3, senão cai o peão. A6, tá tentando promover. E5, torre A8, rei F5 e A7. Aqui esse A7 é bem ruim, porque ela prendeu a própria torre. Então, agora toda vez que ela tira a torre, ela não consegue proteger mais esse peão, né? Ainda se ela tivesse esse espaço aqui, ela poderia ter jogado torre A7. E aí ela nunca pode... Aí ela sempre pode tomar aqui em F7, porque não cai aqui por causa do cheque, né? Aí ela teria que voltar aqui e ia ter que ficar sempre defendendo. Mas pelo menos a torre dela ia ter mais atividade do que se ela tivesse presa em A8. Mas seguiu com A7. Torre A3 cheque. Rei H2. E4. Rei G1. Rei F4. Rei H2. E torre A1. E aqui ela desistiu. Porque aqui não tem o que fazer. Tudo que ela jogar vai ganhar. Por exemplo, se ela jogar o rei para H3, ela leva mate. Se ela jogar G3, o rei dela vem para F3 e aí ela consegue promover. Se ela tirar o rei para B8, é só ela tomar o peão de A7. Eu acho que essa partida dela foi muito boa. Eu acho que eu teria gostado de jogar de brancas. Eu, sinceramente, me senti mais confortável no começo. Mas aí ela deu uma escorregada quando ela tomou o peão de C5 com o cavalo, né? E aí ela deixou o rei, a dama dela invadir totalmente a ala do rei dela, né? E o cavalo lá em C5, ele não tinha muita atividade mais. Porque não tinha casa pra onde ele escapar. E aqui no final também, né? Ela poderia ter jogado G4, cadê? Ela poderia ter jogado G4 e aí ela teria empatado, porque ia paralisar totalmente a aula do rei dela aqui. Mas foi isso. Esse final também ele é teórico, né? Eu descobri, inclusive, esses dias. Eu não sabia muito desse final teórico. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia como é que ele era, né? Mas se tem uma torre na frente do peão, ele não promove. Principalmente com essa torre aqui atrás, né? Do peão que tá promovendo. Teria que ser ao contrário, né? A torre branca teria que estar atrás e a torre preta dela teria que estar aqui na frente. Aí ela iria conseguir promover. Mas foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da partida. Deixa um like, se inscreva no canal. E se você não assistiu as outras partidas, ela vai estar na playlist do Grand Prix feminino. E até o próximo vídeo.